eu começo o Boa Tarde Sergipe desta sexta-feira te fazendo uma pergunta. Você sabe a hora que deve procurar um neurologista? Várias são as doenças relacionadas ao sistema nervoso, formado pelo cérebro, medula espinhal, raízes nervosas e nervos. O neurologista é o profissional que cuida dessas doenças clinicamente. Eu separei para vocês alguns sintomas que devem acender um alerta sobre a necessidade de procurar um especialista. Presta atenção. Dores de cabeça que vêm de repente, piora no decorrer do dia, que provoca alterações na visão ou até mesmo convulsões. Outro sintoma que você deve ficar bem alerta, tonturas. Os neurologistas também tratam as tonturas que devem ser sinais de vertigem ou desequilíbrio. Um terceiro sintoma que merece atenção é a chamada dormência ou formigamento, que pode ser sinal de acidente vascular cerebral, se essa dormência for contínua e se ocorrer sempre de um lado só. Fraqueza, convulsões, problemas de visão, problemas de memória ou confusão mental, problemas de sono. Fique bem atento porque você pode estar precisando de uma consulta com um especialista. E para ajudar você, hoje também está com a gente a neurologista Margleice Marinho e o nosso WhatsApp já está aberto para você enviar as suas perguntas para ela ao vivo. Na mensagem, lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde mora. Agora eu vou dar aqui o meu boa tarde para ela, agradecer pela presença nessa sexta-feira ao vivo. Margleice, obrigada por sua presença aqui. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, antes da gente falar sobre a síndrome, né, que é bem rara no Brasil, mas que também atinge muita gente, inclusive pega muita gente de surpresa, vamos falar sobre aqueles sintomas mais corriqueiros, que a gente ouve por aí, que as pessoas sentem e muitas vezes deixam passar, não vão a uma consulta com um especialista e o problema acaba se agravando. Entre esses sintomas que a gente citou, por exemplo, tonturas, como saber se essa tontura é preciso buscar uma consulta com um neurologista ou é uma simples tontura do dia a dia? Então, o ideal é que sempre que o paciente tenha um sintoma que o incomode, ele procure um profissional, um médico, para dar o diagnóstico correto do porquê daquela tontura, né? Muitas vezes a tontura vem acompanhada de vertigem, que é aquela sensação de que o mundo está rodando. Isso tem que ser bem analisado para ver a causa. Que existe aquela tontura, por exemplo, que é porque a pessoa não se alimentou bem, Exatamente. ou não dormiu bem, mas uma tontura que se prolonga por mais tempo e acontece frequentemente pode ser um sinal. Exatamente. Uma tontura que vem do nada e corriqueiramente vem um dia, daqui a 2 dias vem de novo e atrapalha, dá desequilíbrio, você tem que procurar um neurologista. E tem aqueles casos também que vem uma tontura muito intensa, súbita, associada com vômitos muito fortes e que não passam de forma alguma, você tem que procurar imediatamente um hospital, que pode ser um sinal de AVC também. De AVC cerebral, olha, tá vendo, de uma tontura, a coisa pode crescer e tomar essa dimensão. Então é muito, muito importante que a gente nós estejamos atentos aos sinais do nosso corpo, né? Por exemplo, no caso do desequilíbrio, né? Quando um lado só fica dormente, falando agora sobre a dormência. Como saber se essa dormência é uma simples dormência, por um mau jeito, uma falta de atividade física, ou se é uma dormência que acomete um lado só do corpo e aí pode ser algo mais grave? Então, a dormência, na verdade, ela é resultante de um acometimento do sistema nervoso da parte que recebe a sensibilidade do corpo, né? Pode ser tanto de origem central do cérebro e da medula, e isso vai gerar uma dormência de um lado do corpo, ou então um acometimento dos nervos periféricos mesmo. E aí vai dar aquele adormecimento nas pernas, que parece uma bota, ou pegando também os membros. Então, a avaliação neurológica, nesse caso, é fundamental. É importante, né? Outro problema são complicações no sono, né? Tem gente que não consegue dormir, a ansiedade reina, vai dormir tarde. Como saber se esses problemas, né, esses transtornos do sono é um problema neurológico? Então, a insônia é uma doença neurológica comum, muito comum. E quando ela dura mais de 3 meses, ela é considerada uma insônia crônica. Então, merece um tratamento. E o tratamento... Então, se durou mais de 3 meses, já tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Porque todo mundo vai ter um dia que vai perder uma noite, isso é comum. Mas quando isso se torna
corriqueiro, mais de 3 meses, então você merece um tratamento. E isso envolve principalmente a higiene do sono, né? Você dormir sempre no mesmo horário, evitar muita luminosidade durante a noite, evitar bebidas que dão energia, né, como café, depois das 6 horas da noite. Então, as mudanças do estilo de vida são os principais tratamentos para a insônia. A gente está aqui com a neurologista, você que ligou a TV agora, está ligado aí na programação da TV Atalaia Record TV. O nosso WhatsApp está aberto e você pode enviar suas perguntas. Você que sente algum sintoma, dor de cabeça, enxaqueca crônica, você que sente dormência em um lado só do corpo, alguma doença ou quer tirar a sua dúvida aqui com a especialista, aproveita a presença dela, envie o seu WhatsApp, lembre de dizer seu nome e sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. Agora, enquanto as pessoas vão enviando as dúvidas delas, tem também a síndrome, né? A síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome rara no país, mas vamos explicar aos telespectadores quais são as características dessa síndrome, porque ataca os nervos. Isso. Ela ataca os nervos periféricos, né? Esses nervos que vão até os braços e as pernas. O que acontece? Mais de 70% dos pacientes que têm essa síndrome, a gente vai ver a história, teve alguma infecção da via respiratória ou uma infecção intestinal alguns dias ou até algumas semanas, de 2 a 3 semanas antes de iniciar os sintomas. O que acontece? O sistema imunológico, ele produz anticorpos contra essas bactérias ou vírus. Só que as partes desses micro-organismos parecem muito com algumas partes do nervo. Então, esses anticorpos que eram contra esses micro-organismos, vírus e as bactérias, começam a atacar partes dos nervos também, né? Principalmente a bainha de mielina, né? Na forma clássica do síndrome de Guillain-Barré, esses anticorpos vão atacar a bainha de mielina, que é como, pegando um exemplo de um fio de eletricidade, temos aquela parte isolante de plástica, que faz com que o fio fique normal, né? E a parte metálica onde passa o impulso elétrico mesmo. A bainha de mielina seria aquela parte plástica que protege e faz com que o impulso corra normalmente. Então, esses anticorpos vão ferir essa bainha de mielina e os impulsos vão parar de correr de forma normal e vai começar a dar o quê? Fraqueza e perda de sensibilidade também. Que, em geral, começa nos pés e vão subindo até chegar até acometer músculos da face, da deglutição. E se a pessoa não procurar um médico, qual é a principal consequência disso? Então, é uma doença que ela evolui de forma aguda, né? Começam sintomas de fraqueza e perda de sensibilidade, e essa fraqueza pode piorar dentro de alguns dias, semanas, mas tem gente até que perde toda a força em 24 horas, podendo até parar de respirar. Então, assim que comecem os sintomas de fraqueza, é ideal que seja avaliada por um neurologista para iniciar o tratamento o mais rápido possível. É verdade. Olha, a gente já tem participação aqui de telespectadores que aproveitam a presença da especialista ao vivo à disposição de vocês. Tem a pergunta aqui da Vanilda, do Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Obrigada pela audiência. Boa tarde, Tamires. Parabéns pelos conteúdos diários do programa. Eu gostaria de saber uma coisa, eu tenho formigamento nos 2 pés na mesma proporção. O que deve ser? Tá aí a pergunta da Vanilda, telespectadora. Então, cai naquele probleminha que a gente falou sobre a dormência por causa do acometimento dos nervos, né? A neuropatia periférica pode ser causada por diversos problemas. Os mais comuns hoje são diabetes, perda de algum tipo de vitamina, e isso só vai ser possível avaliar com a avaliação do neurologista mesmo. Né? Precisa procurar um neurologista. Mesmo procurar um neurologista. Boa tarde, Tamires. Meu nome é Cleonice. Tenho estes sintomas. Chego até a ter compulsão. Às vezes acordo mal, sou fumante, não faço nenhum tratamento. Me sinto fraca o tempo todo, com bastante dor, cansaço nas pernas também. Moro no Santos Dumont. O que pode ser? Ela falou aí de insônia, cansaço nas pernas e muita fraqueza frequente. Olha, são sintomas bem genéricos que ela passou, sem nenhum detalhe. O ideal é que ela procure realmente um
uma ajuda no consultório, mas sintomas esses como insônia, fraqueza, dores no corpo são muito comuns da fibromialgia também, por exemplo, mas ela teria que procurar uma avaliação neurológica. Para ver se é o caso ou se é uma outra doença, né? Coisa. Ó, a Solange Rodrigues também fala com a gente, aqui ligadinha na TV Atalaia Record TV, e ela fala o seguinte: eu gostaria de saber por que, quando eu vou dormir, fico com os meus 2 braços e as minhas mãos dormentes, formigando a noite toda sem conseguir dormir. Isso é um caso muito comum, né? Às vezes, quando nós estamos dormindo, nós assumimos algumas posturas que comprimem os nervos em algumas regiões. Né? Por exemplo, nos punhos, né? Quando nós fizemos isso durante o sono, pode começar a disparar algum formigamento nas mãos e nos braços. A postura ideal seria qual, então, para não prender de repente o mais a neutra circulação? possível, né? Não é bem a circulação, mas o nervo responsável pela sensibilidade daquela região, ele passa por algumas regiões do corpo que são mais estreitas. E quando eles são apertados, eles começam a dar o formigamento. Então é o nervo mesmo, É o nervo mesmo. Então, Na maioria dos casos, livres, isso, né? deixa mais livre. Algumas pessoas, quando dormem com os cotovelos um pouco flexionados, também sentem isso nessa parte da mão. Verdade. Tem telespectador ligado com a gente da Aruana. Obrigada pela audiência. Boa tarde, me chamo Daiane Vasconcelos. Sinto dores de cabeça sempre na região da testa, entre um olho e outro. Sim. O que pode ser? Então, dor de cabeça, nós temos mais de 150 tipos de dores de cabeça primárias, né? Primárias é quando não é gerada por nenhuma outra lesão. Existem várias características necessárias para dar um diagnóstico de dor de cabeça. Para isso também precisa procurar o neurologista Para averiguar, né, justamente para averiguar qual é o tipo, sintoma. isso. Em quanto tempo fica a dor de cabeça, se está associado a algum outro sintoma, né, para dar o tratamento correto também. Ok, você fica com a gente até o fim do programa para interagir com a gente, porque daqui a pouquinho tem a Hora do Venenoso, o quadro sobre sociedade, com muito bom humor e fofocas para quem gosta de fofoca. Agora, a gente vai dar um recadinho fitness com a Gilmara Gonçalves. A Florlin Moda Fitness chegou com a coleção Metamorfose Verão 2018 e traz a versatilidade como ponto-chave, unindo conforto e estilo. A loja aposta em peças esportivas confortáveis, que também podem ser usadas no dia a dia, fora da academia. Afinal, para uma nova mulher não existem regras. Você que é mulher empoderada precisa conhecer. Veja toda a coleção que está linda nas redes sociais da Florlin e adquira já o seu look no atacado ou varejo. Eu, por exemplo, só uso Florlin e arraso na academia, hein? E você, vai ficar aí perdendo tempo? Use também. Muito obrigada, Gilmara. Vamos usar sim a Florlins. E agora a gente está aqui com o Minuto da Notícia. Andréa Russo já está aqui. Vou dar boa tarde para ela. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Tamires. Quais são os destaques dessa tarde para a gente? Então, Tamires, a gente vai começar relembrando aquele caso da Odonto Fantasy. Hoje foi encerrado, né, o relatório que foi preparado pela Defesa Civil, junto com os engenheiros do CREA, né? E eles perceberam que as estruturas que faziam parte do camarote da Odonto Fantasy que caiu, havia várias irregularidades, né? E tinham partes que estavam remendadas, inclusive com fiação, com pregos segurando as estruturas. Então tinha uma série de itens, né, que culminaram no acidente que vimos ali. Vamos dar uma olhadinha na matéria que o jornalismo preparou? Vamos sim. Olá, boa tarde. O parecer técnico foi elaborado de forma conjunta a Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual e CREA e aponta algumas possíveis causas para esse acidente. Nós vamos conversar com o capitão Silvio Prado, que é o coordenador da Defesa Civil Estadual, que vai falar para a gente o que contém esse parecer que foi entregue ao diretor do Instituto de Criminalística e que vai ajudar aí nesse trabalho todo de investigação. A Defesa Civil Municipal, juntamente com a Defesa Civil Estadual e o CREA, esteve no local e verificou em loco como foi montada a estrutura. Também recolhemos partes da estrutura para que fosse levado ao laboratório de engenharia mecânica da Universidade Federal do Sergipe
para que fosse emitido um laudo sobre a perda de seção dessa estrutura, né? Qual o grau de comprometimento da estrutura. Então foi verificado que houve uma perda de seção transversal dos elementos metálicos significativa, o que significa dizer que a estrutura não possuía a mesma capacidade de carga a que ela foi fabricada. E a gente observa no relatório que traz fotos que a estrutura estava bastante corroída. Bastante corroída. Em algumas situações houve a corrosão atravessou a estrutura, ou seja, teve perda de seção total da estrutura, né, em alguns pontos dos elementos metálicos. E isso contribuiu, com certeza, para que a perda de carga caísse e o camarote viesse a desabar parcialmente. Capitão, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Quem está aqui também com a gente é o presidente em exercício do CREA, o Tadeu Maciel. E vocês perceberam, durante esse trabalho de investigação, que as ARTs não estavam condizentes com realmente a estrutura que foi montada para a festa? Então, assim que foi iniciada a elaboração desse parecer, juntamente com a Defesa Civil, nós reunimos toda a documentação. E é onde foi verificado que algumas documentações apresentadas não condiziam com o que foi montado. Além também da falta de alguns projetos quando foi solicitado. Que não havia um projeto de montagem e isso pode ter contribuído para que esse acidente ocorresse. Esse trabalho que vocês fizeram foi entregue ao Instituto de Criminalística para também subsidiar o trabalho deles, mas vocês também vão abrir uma sindicância interna lá no CREA para apurar a conduta desse profissional? O procedimento agora é encaminhar esse mesmo parecer e com algumas outras informações que a gente também colheu para a Câmara de Engenharia Civil do CREA, para que eles avaliem a admissibilidade do encaminhamento desse profissional ao Conselho de Ética. E assim sendo, ele será chamado para as investigações, terá direito a se defender, apresentar os motivos que ele acredita que tenha causado esse acidente e até que chegue ao final desse inquérito, caso seja comprovado algum tipo de irresponsabilidade, esse profissional poderá sim sofrer sanções. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. E a expectativa é que o Instituto de Criminalística divulgue esse parecer técnico, os laudos oficiais, na próxima semana. A gente fica aí no aguardo, né, de todo o resultado desse trabalho. E é com você, Thiago. Segue aí no estúdio. Muito obrigada, Sara. É importante a responsabilidade que essa estrutura teve aí sobre a vida das pessoas, né? E vamos continuar acompanhando. Pois é, Tamires, a gente continua acompanhando e traz para cá, depois assim, os próximos resultados, os próximos episódios aí dessa novela que a gente viu que também tem uma dosezinha de responsabilidade. E repercussão nacional que foi mais uma vez uma lamentável. Repercussão negativa para Sergipe, né? Verdade. Vamos aguardar. Muito obrigada, Andréia. Boa tarde. Bom, e agora eu vou falar com vocês, né? Durante essa semana eu estrei aqui no Boa Tarde Sergipe com a marca Linda. A Linda é uma fábrica de moda feminina com mais de 10 anos nesse mercado. Eu sempre tô falando aqui sobre moda, né? Você gostou do look de hoje? É assinado pela Linda, que é inclusive vendas para revendedoras e lojistas. Eu já estou amando usar Linda. Confira aqui comigo os contatos e agende sua visita na loja de fábrica que veste Tamires France. Linda, a marca que é sucesso. Vou falar também sobre os cuidados com minha aparência, para você que curte, quem assina, é o Exuberance Centro de Beleza, que fica na Avenida Canal 4, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. Gente, a estrutura de 350 metros, tem espaço kids, tem sala de estética, tem sala VIP de maquiagem, uma equipe de profissional perfeita justamente para atender às suas necessidades. Em breve a gente vai estar produzindo uma matéria sobre bioadesivo, que é uma técnica maravilhosa para quem quer alongar os cabelos.